Meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto especial. Entrevista com a sacerdotisa Luna, da Ordem Lilitiana, através do nosso simbolista Arnaldo e da Luna também. Sejam muito bem-vindos, podem começar. Boa noite, Larry. Boa noite, Luna. Boa noite. Vamos começar a nossa entrevista. Luna, por favor, fique à vontade para você falar sobre o seu trabalho, sobre a Ordem Lilitiana, sobre os seus objetivos, a sua filosofia. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar falando um pouquinho aqui da Ordem para vocês. Meu nome é Luna, eu tenho 46 anos de idade, venho aí de um segmento espiritual desde nova, né, eu fui criada no berço espiritualista aberto, tendo o meu foco principal sempre no feminino, né, desenvolvi, fui crescendo e sempre trabalhando muito com mulheres. Inclusive na questão mais profissional mesmo, como estética. E durante o meu desenvolvimento, o meu crescimento como pessoa, eu fui vendo essa necessidade muito profunda das mulheres se conhecerem, né? E eu mesma passei por esse processo. Tive um processo de cura muito promissor com Lilith, né? Antes disso, passei por muitos caminhos religiosos e depois de um determinado período, onde eu tive uma sequência de acontecimentos negativos, já tinha algum chamado espiritual, onde eu, como muitas outras pessoas, não me sentia bem ou digna de estar carregando, né, essa responsabilidade. E então, há mais ou menos uns 6 anos, 2018, né, quando a gente teve a época da pandemia, onde todo mundo se silenciou, todo mundo foi recolhido para dentro das suas casas, isso não foi diferente, mas o chamado gritava muito ainda nessa questão de necessidade de amparar as pessoas que precisavam ali de um suporte. No começo, eu estudava muito com meu marido, eu sou viúva, né, nessa mesma época, e eu estudava muito com o meu marido, e sempre falava muito de Lilith, porém, onde eu falava sobre Lilith, a visão que eu tinha, ela não ia de encontro com os segmentos que nós estávamos indo, né? Ou seja, com as ordens, as fraternidades que nós estávamos seguindo. E eu sempre tive esse conflito muito grande, porque não era o que falava na minha essência, era diferente daquilo que era trazido para mim. E durante a época de pandemia, eu fui conhecendo pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu. Até então, não existia nenhuma página na internet que falasse de Lilith. Eu mesma fui muito coagida a tentarem, né, fazer com que eu me silenciasse, não falasse sobre Lilith. E com isso, eu fui vendo a necessidade de muitas meninas que estavam perdidas, precisando de orientação, e ao mesmo tempo sendo manipuladas por pessoas que se diziam ali mentores, mestres, e a gente vendo certos absurdos acontecerem. Então, a ordem foi nascendo através disso, fomos crescendo através disso. Nós temos aí 4, 5 anos já de desenvolvimento, né? Hoje, com uma linha mais direcionada ao culto, voltado para o feminino. Então, hoje eu sinto que uma parte daquilo que era chamado, que era necessário, eu já estou cumprindo, né, mas a gente ainda tem muito mais aí para estar trazendo, e a ordem ela é pequenininha, está começando, né, está sendo descoberta, então tem muita coisa ainda para a gente aprender, e aquilo que a gente também tem para compartilhar. Certo. Então, Luna, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas, pode ser? Claro. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Consta na tradição judaica que a primeira esposa de Adão foi Lilith, criada por Deus do mesmo elemento. Porém, a relação conjugal tornou-se totalmente desarmônica, porque Adão exigia sempre estar no papel dominante e Lilith propunha o equilíbrio, uma alternância dessa primazia, o que era justo e fazia sentido, pois ambos foram criados a partir do mesmo elemento e em condições de igualdade. Ainda assim, Adão permanecia irredutível e chegou até mesmo a ter a ajuda do Criador para tentar subjugá-la.
Lilith, então, encheu-se de revolta e indignação e escapou, pronunciando o nome oculto de Deus, e se retirou para o deserto, onde se tornou mãe de muitos demônios. Muito bem. Caso Adão fosse razoável e concordasse na alternância sugerida, a humanidade atual seria diferente, sem o ódio e a violência entre as pessoas, e principalmente sem o machismo que domina praticamente toda a cultura ocidental? Então, vamos lá, é um tema bem profundo esse, né? Mesmo porque, Arnaldo, com toda a licença, dentro dos nossos estudos, a gente tem essa visão judaico-cristã, que ela é a mais tradicional, né? Principalmente quando a gente fala de Lilith, a principal referência de Lilith, ela vem aí dessa história judaico-cristã, né? O que acontece? Nessa visão, nessa teoria, eu não acredito que se Adão tivesse tido um outro meio de lidar com essa situação, que seria diferente hoje em dia, né? Mesmo porque nós seguimos aí fatos também históricos, nós nos aprofundamos mesmo na busca dessa consciência matriarcal ancestral, né? E dentro dos nossos estudos, a gente tem referências arqueológicas da época neolítica e paleolítica, onde o culto ao feminino, ele já provinha também da terra, né? Então, mesmo que Adão tivesse ali tido uma postura diferente, historicamente, a humanidade não teria, porque a gente não pode responsabilizar toda a criação, toda a consciência humana em cima de duas esferas aí, que é masculina e feminina, né, que a gente coloca muito isso em pauta nos nossos estudos, as polaridades masculina e feminina. Dentro da história, conforme a gente vai entendendo o surgimento do matriarcado na era paleolítica, neolítica, onde o ser humano cultuava a terra, ele entendia a terra como a deusa mãe, né, dali provinha a vida, e era para onde a vida voltava quando ela se terminava. O culto patriarcal, ele continua crescendo, ele continua ali, de certa forma, tomando posse de algo que para ele era o correto, né? Então, eu não acredito que uma referência ou uma posição de um único ser, uma única dominância ali, ela seria, levaria o peso hoje para a humanidade. Eu acredito que isso são essências, tanto a matriarcal quanto a patriarcal, né? Claro que a nossa consciência, ela foi uma cultura patriarca, e essa cultura, ela é uma cultura dominante e impositora, né? Já a matriarcal, ela é acolhedora e transmutadora, e isso é muito difícil levar para a consciência das pessoas. A disputa entre masculino e feminino, ela se tornou muito acirrada. Não existe uma disputa, eu não vejo como uma guerra entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, né? Existe uma falta da consciência dessas polaridades, de como essa consciência trabalha em cada um de nós, porque individualmente nós temos as duas essências, né? E com essa questão, vai falar sempre, uma essência sempre vai falar mais alto dentro do nosso interior, e a gente vai acabar refletindo isso. Então, fica bem difícil achar que por conta de uma postura diferente, a humanidade também seria diferente. Eu acredito que não. Certo, é tudo especulação. Então vamos para a segunda pergunta. Dentro da diversidade de religiões que temos no mundo, sempre encontramos, embora oculto ou disfarçado, algum traço feminino que traz em si a rebeldia, a busca por liberdade e a força da magia que nos remete à figura de Lilith judaico-cristã. Encontramos muitas deusas e arquétipos femininos com essas características. Podemos, então, deduzir que todas elas são as múltiplas faces da Lilith original? Certo, vamos lá. As deusas, elas são referências do feminino, né? Assim como os deuses são a referência do masculino. Falar que todas essas referências, elas remetem a Lilith, eu acho que seria muita prepotência a gente também centralizar tudo numa energia só.
as deusas, elas representam as nossas essências, né? A essência matriarca, a essência da cuidadora, mas também temos ali a essência da guerreira, né? A essência daquela mais lasciva, se eu posso falar isso, nem sei se eu posso, mas já estou falando. Então, assim, as referências das deusas, elas são aspectos femininos, né? Dificilmente, eu, pelo menos, entendo que não existe essa separação, esse atrito entre a consciência do masculino e do feminino. Novamente, volta àquela questão de temos a nossa essência masculina e feminina de forma individual. E, de certa forma, a união dos dois, né, a união da consciência dos dois, ela traz um equilíbrio, sim, mas esse equilíbrio, como eu costumo dizer, pelo menos nas nossas aulas, nos nossos encontros, né, dentro da ordem, a gente tem que entender que uma hora o equilíbrio ele depende para os dois lados de forma igual. Então, a gente olha uma balança, ela está em equilíbrio, mas quando ela está em equilíbrio, ela também está inerte, né, a gente não sabe se tem alguma coisa ali ou não tem, ela simplesmente está vazia. É a mesma história daquela questão do copo meio cheio ou meio vazio. O copo está pela metade, independente do que eu vou encher, eu vou completá-lo. Uma hora eu posso ter um pensamento e depois estar mudando esse pensamento e preencher esse copo com uma outra forma de ver a mesma essência, ver a mesma questão, né? Então, o que eu acredito é que essas deusas, as referências dessas deusas, mesmo na sua polaridade sombra, mesmo na sua polaridade mais agressiva, ela ainda condiz mais com o feminino do que com a própria Lilith. Lilith, ela pega uma referência, um povo, um ciclo, e ela tem essa representação dos arquétipos sombras do feminino. Mas outras deusas também vão ter essa mesma polaridade, essa mesma agressividade, né? O que muito se repete, a gente escuta muito falar, é a rebeldia, né? O termo rebeldia do feminino. Quando, na verdade, a rebeldia ela é só uma reação a algo que está sendo imposto. Então, se o masculino, quando ele reage, ele é visto como um ato heróico, normalmente no feminino é visto como um ato rebelde, e a gente volta na questão de que as polaridades, elas são somente representações da nossa essência feminina. Todas as deusas representam a essência do feminino, não só de Lilith, né? Lilith, ela ganhou um nome por ter sido a primeira referência, por ter sido a referência mais agressiva, ou por ter acumulado mais referências ali de uma certa forma negativa aos olhos de alguns, né, mas na realidade o que ela acaba trazendo para a gente, junto com as esferas dessas outras deusas, são outras referências. Isso é muito essência feminina, né, então a mulher, ela entende de uma forma diferente o que são essas reações. Certo, obrigado. Agora vamos para mais uma pergunta. Como consequência do episódio do Éden, com a violência cometida contra Lilith e sua fuga, podemos supor que dali surgiu um ressentimento contra o masculino, especialmente a figura do masculino repressor e castrador de todo prazer e energia vital que se originam da natureza, tendo como ilustração clássica a figura da bruxa, conhecedora da medicina floral e, portanto, perseguida e punida na época medieval. Seria possível que uma reconciliação entre masculino e feminino recuperasse os poderes ocultos originais de ambos, quando o homem reconhece a natureza mágica da mulher e aceita uma união baseada no equilíbrio e na descoberta da divindade essencial de cada um deles? Vamos lá. Essa pergunta é até gostosa, né? Porque quando a gente fala, principalmente dentro da ordem, a nossa visão, ela não é uma visão divisora, né? Nós não trabalhamos com a divisão de polaridades de masculino e feminino, mesmo porque na ordem nós temos homens ali que estudam com a gente, porque estão tentando encontrar o equilíbrio com o próprio feminino. Essa divisão se dá por conta da política e da cultura patriarcal, que fez com que o homem negasse para ele essa essência feminina. Quando a gente fala de equilíbrios, né, entre masculino e feminino,
externamente, a gente separa os corpos físicos, né? Quando nós começamos a estudar e a trabalhar e a compreender essa energia, nós começamos a trazer esse equilíbrio dentro, como eu disse anteriormente, da forma individual. Então, eu começo a trabalhar esse equilíbrio, por exemplo, com a energia masculina e a energia feminina de cada um, né? Eu equilibro o meu masculino e o meu feminino. Dentro de uma outra pessoa também, a gente vai estudar para que ela entre em equilíbrio com o masculino e o feminino dela. O que acontece? Durante essa trajetória histórica, com a mente distorcida do que o homem poderia aceitar o feminino nele, o homem não entende a essência feminina, o homem começa a se afastar do seu feminino, e como ele não tem essa consciência, como ele não tem essa familiaridade com essa essência, e ele não tem controle, ele não tem domínio sobre isso, ele começa a agredir, né? Isso é instintivo, aquilo que eu não compreendo, ou eu me abstenho, né? Ou eu agrido. E, infelizmente, o reflexo se voltou ali para o corpo feminino, para as mulheres que tinham essa consciência, né? Quando nós estudamos, principalmente as linhas de bruxaria, dentro do aspecto da ordem, nós estudamos com as bruxas, né, lilithianas, nós desenvolvemos essa consciência também. Muito acontece de ter esse pré-julgamento onde é necessário se ter equilíbrio entre o homem e a mulher. Na verdade, a gente precisa do equilíbrio das polaridades, a ação, né, e a reação. Trabalhamos com a energia yin e yang, no caso, onde uma impulsiona a outra, onde uma alimenta a outra. A falta da consciência no masculino foi que gerou esse distanciamento, né, e essa culpa, essa agressividade voltada ali para as bruxas na era medieval, né, e a essência da Lilith, junto com a bruxa, ela está muito mesmo conectada à essência feminina, porque a Lilith foi a gente tem ela como referência da primeira conjuradora, né? Quando ela faz a sua primeira conjuração, quem chama ali a presença do Criador é a própria Lilith, né? E se a gente for prestar atenção, Deus se volta para o homem, não me levem a mal, mas é sempre com aquela questão de eu preciso cuidar dele, né? Não é bom que ele fique desse jeito, ele está precisando que eu olhe para ele. Já a Lilith, não. Lilith, ela vai lá e chama. Fala, eu preciso resolver uma coisa aqui, por favor, né? Vem aqui. Então, o tipo de energia que cada um entende em si era diferente. Eu acredito que o equilíbrio é quando a gente tem essa consciência. Claro que essa consciência, ela não vai acontecer de uma maneira mundial, de repente aconteceu aí, deu a luz, né? E tudo virou uma maravilha. Não é dessa forma. Mas quando a gente começa a entender intimamente essa energia masculina e feminina, a entender as sombras que tanto o masculino como o feminino carrega, e começa a manipular essa força, a trabalhar essa energia, de forma que a gente melhore primeiro a nossa vida, a consciência dessa bruxaria, dessa feitiçaria toda, ela se torna mais plena, né? E aí sim, a essência da divindade, da criação de cada um, ela está ali, né? Existem até passagens bíblicas que falam que Adão ele foi criado meio que andrógeno, e depois houve essa separação, né, do masculino para o feminino, apesar de não se explicar essa separação, né? Mas mostra na criação que os dois seres foram criados únicos. E aí, depois, houve esse distanciamento de um e do outro. Eu acredito que essa essência ainda faz parte de cada um, né? Mas a consciência que foi distorcida, que foi trabalhada, que foi construída para ver essa separação, acabou anulando em cada um pouco dessa essência, que é uma essência divina, né? E que é uma essência empoderada, é uma essência que traz força para a gente, sim, de ter consciência sobre cada um, sobre o seu próprio domínio de divindade, a sua própria força de divindade. Que nós temos isso, claro.
Certo, Luna? Muito obrigado. E agora, a Larry, por favor, você tem a sua questão? Sim. Boa noite, sacerdotisa Luna. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta mais ampla, que é o seguinte: a maior parte grande maioria das ordens com qual eu já convivi e já conheci, tomei conhecimento, a grande maioria delas tem um projeto de crescimento que fala, bom, olha, até aqui é onde eu quero chegar, tá? Então você tem a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, teve um momento que ela teve um ápice, você tem a ordem, as ordens telemitas, enfim, a Otto, ela teve um momento que ela teve um crescimento maior, hoje nem tanto, enfim, tem projetos, né? Então, por exemplo, no caso da Otto, você tinha unidades aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e em alguns outros lugares. A ordem lilitiana, você tem, como você sendo desculpa usar uma expressão mais do mundo mais profano, né, do mundo civil, como você é presidenta, na verdade, da Ordem Lilitiana, o que é o projeto de futuro para a Ordem Lilitiana? O que seria o ideal para você de crescimento? Bom, como eu falei, nós começamos de uma forma muito vinculada ao cuidar da mulher, né, da essência feminina, principalmente por conta de ter tratado muito de mulheres e visto uma certa negativa da própria consciência feminina, né, com ela, tá? Uhum. Então, assim, o nosso projeto, primeiro, ele visa fazer um resgate do culto matriarcal, né? O que seria esse resgate desse culto matriarcal? De fato, não é equilibrar masculino e feminino, como eu falei agora com o Arnaldo, né? Mas trazer a consciência, o máximo de pessoas que nós pudermos, claro, aquelas pessoas que também pensam como nós, que têm a mesma visão, não é impor a nossa visão de forma alguma a ninguém, né? Muito pelo contrário, Lilith é uma energia que liberta, que traz essa vantagem do livre-arbítrio, que foi a escolha dela de sair, né? E nós também visamos isso, de ter simplesmente o projeto de levar a consciência de que a gente pode se permitir crescer, se elevar, se reconhecer de novo com as essências masculina e feminina em equilíbrio, né? Que esse equilíbrio é capaz, sim, de alcançar, mas em questão de projetos mesmo, não existe nada muito elaborado, não existe ainda uma visão de um templo grande, nada disso, né? Okay. Nosso passo é de formiguinha. A gente primeiro cria-se ali uma teia, e depois dessa teia a gente vê o que cada um vem agregar. A nossa prioridade mesmo é trazer a consciência de cura, né? De cura dessas sombras, e de principalmente tirar a certa carga negativa que o feminino traz, que o feminino carrega em cima dele, como uma culpa, né? Então, por enquanto, ainda é algo muito superficial. Ok, e deixa eu só te fazer uma pergunta que alguns vão acabar se fazendo aqui, que é a pergunta que não quer calar. A Ordem Lilitiana, ela tem alguma espécie de possibilidade de membro associado masculino? Homem? Vamos lá. Essa parte, eu gosto de algumas perguntas. Que vai ter gente que vai perguntar isso. Não, nós temos um estudo, sim, dentro da ordem, nós temos o site, ordemlilitiana.com, né? Temos um Instagram, e não temos mais grupos fechados de WhatsApp, nem temos um no Telegram, mas o que acontece? Como ficou muito grande, né, com muita gente pedindo informação, a gente fechou um pouquinho. Os estudos, eles acontecem, sim. O masculino, quando ele vem, a gente desenvolve essa questão da consciência dele do próprio feminino, tá? O que é difícil para o masculino é aceitar, quando ele está convivendo com a própria sombra, que ele começa ali a ter o contato com a energia lilitiana dele, essência,
Certo. Por conta da cultura que já foi implementada, é muito difícil eles suportarem, né, a pressão, suportar a consciência das sombras. O convívio com as sombras é muito mais fácil para uma mulher do que para um homem. Então, a gente vê que os homens, eles têm certas dificuldades, mas isso é deles, não somos nós que fechamos a porta. E a maioria acaba não seguindo, a maioria acaba desistindo antes, né, sente peso ali, e aí acaba não seguindo. Mas nós não temos as nossas portas fechadas para o masculino. Então, por exemplo, hoje a Ordem Lilithiana é 100% de mulheres. Hoje é 100% de mulheres. Tá, entendi. Tá? Nós não somos uma ordem feminista, né? Nós somos uma ordem feminina, tá. Mas o nosso desenvolvimento, como se começa a trabalhar ali, o próprio homem é quem tem dificuldade na hora de trabalhar sua própria consciência. Entendi. Vocês não impedem, mas o próprio homem se impede de se aproximar. De certa forma, sim. Arnaldo, sacerdote Luna, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Vamos fechando. Arnaldo, alguma última observação? Viu, Larry? Então, seria interessante se a Luna, ela desse o endereço da internet, da Ordem Lilithiana, Instagram, tudo, né? Pode fazer sua Muito obrigada. Bom, vamos lá. Às quartas-feiras, nós temos encontros, aulas abertas, tá? Para quem quiser estar participando no YouTube, no canal da Ordem Lilithiana Oficial. Ordem Lilithiana Oficial. O site, ordemlilithiana.com, né? E o Instagram, também, Ordem Lilithiana, e o meu é Lilith Sasser. Acabo trabalhando mais no meu, né? Mas a gente tem aí essas referências. E nós temos um curso aberto, na verdade, é um estudo, né, da comunidade Ordem Lilithiana no Hotmart, chama Contemplar Lilith, né? O Contemplar Lilith, ele é um curso para quem quer estar entendendo essas referências, tá tendo o primeiro contato com Lilith, tá fazendo lá os primeiros rituais, sentir essa conexão, e aí após a pessoa sentir essa conexão e ela realmente querer seguir, aí tem um segmento lá dentro conosco, né, de estudos mais fechados, tá? Porém, nas quartas-feiras nós temos o nosso encontro no YouTube aberto. Ok. Satisfeito, obrigada então, pela gente. Oportunidade. Muito obrigado a todos aqui. Espero que as pessoas aqui que nos acompanhem tenham esse crescimento de conhecimento. Já tem os canais aí da Luna, vamos prestigiar a sacerdotisa Luna. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.